Edward, eu comprei um imóvel de leilão, mas agora eu não sei exatamente o que fazer com ele. Tem um monte de nome, tem um monte de documentação. Inclusive, eu fiz um vídeo já sobre isso, o que fazer após arrematar. Mas de fato tem bastante nomenclatura, tem bastante termo que pode te dificultar um pouco. Então, uma ideia desse vídeo aqui é te ajudar. Se você não me conhece, me chamo Edward Miranda. Esse vídeo aqui é feito sem roteiro, sem edição, com a ideia de que você aprenda leilão de uma forma fácil. Simples, como se fosse amarrar um tênis. Então, se você pretende arrematar um imóvel de leilão, se você já arrematou um imóvel de leilão e não sabe o que fazer, vem comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar o meu mapa mental que eu fiz aqui para te ajudar no processo. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Esse aqui é um esquema geral do que você precisa, do que vai acontecer, o que eu chamo de pós-arrematação. Aqui, pensando numa estrutura mais macro, tá? Em que a gente já vai fazer ali a reforma, a desocupação. Primeira coisa que você tem que entender: leilão é um termo geral utilizado para que a gente defina ali o que aconteceu, mas na real tem um monte de tipo de leilão e eles têm pequenas regras diferentes. Vamos principalmente focar aqui em leilão da Caixa, que é o mais utilizado por todo mundo. Primeiramente, o leiloeiro. Aqui eu coloquei que você paga o leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. Primeiramente, quando vai existir a figura do leiloeiro? Quando que você vai pagar esses 5%, Edson? Quando for no leilão judicial, certo? Quando acontecer o leilão judicial, você precisa pagar o leiloeiro. Quando for leilão do Santander, quando for leilão Bradesco, todos esses bancos aqui, Banco do Brasil, qualquer outro banco, eles usam leiloeiros para vender os seus imóveis. Então, sempre que você estiver comprando o imóvel desse banco, ou até mesmo um leilão judicial, sim, você vai precisar pagar esse leiloeiro. Imóveis da Caixa. Aí tem uma questãozinha aqui. Os imóveis da Caixa, eita pega, difícil, hein? Os imóveis da Caixa, eles têm o que a gente chama de modalidades. São formas de venda, tá? Algumas formas de venda você precisa de leiloeiro, algumas formas você não precisa de leiloeiro. Precisa pagar. Vamos pegar primeiro. As que você vai precisar pagar o leiloeiro é o que a gente chama de leilão SFI, é uma sigla para Sistema Financeiro Imobiliário. Esquece esse nome, você não precisa saber. Está na figura ali de primeiro e segundo leilão. Então, quando você vê primeiro e segundo leilão ali no leilão da Caixa, você vai precisar pagar. Outra vez que você vai precisar pagar quando for uma licitação aberta. Essa modalidade você também precisa pagar o leilão. Um jeito. Não, antes de falar isso, eu vou falar. E quando você não paga? Não precisa pagar. Você não vai precisar pagar quando for na venda online e quando for na venda direta online. Mas se liga, você não precisa ficar decorando esses nomes. Tem um macete para você fazer isso. Todas as vezes que o leilão acontecer no site de um leiloeiro, num site externo, você precisa pagar. Porque se o leiloeiro está ali vendendo, ele vai criar parte dele. Você não vai precisar pagar quando a venda acontecer no site da Caixa. Essas duas modalidades aqui, venda online e venda direta online, elas acontecem dentro do próprio site da Caixa. Então você vê ali um reloginho rodando, você dá a proposta no próprio site, então nesse caso você não vai precisar pagar. Eu disse, como é que eu faço o pagamento do leiloeiro? Porque, cara, 5%, quando é que eu vou pagar ele? Geralmente, no ato da arrematação, você vai receber um e-mail, uma mensagem, um SMS, uma ligação, um sinal de fumaça do leiloeiro falando assim: tudo bem? Parabéns pela sua arrematação. Olha só, agora a gente vai precisar que você faça o pagamento. Esses são os dados bancários. Usualmente, hoje, o que mais tem acontecido é ele já mandar o Pix para você pagar, os 5%. Se você não pagar no mesmo dia da arrematação, usualmente no mesmo dia, raríssimas exceções acontecem para o dia seguinte, quando dá algum erro, quando eles atrasam.
você perde essa arrematação. Então, bem importante, pague o leiloeiro no dia. E aí ele já vai pedir algumas informações extras para você. De repente, se você vai financiar na Caixa, por exemplo, ele já vai te pedir ali o número do correspondente bancário que está te atendendo. Ele vai te pedir a agência da Caixa que está te atendendo. Então é bem importante você já ter essas informações em mãos. Fechado? Legal, Edwards, paguei o leiloeiro. E agora o que vai acontecer? E aí isso vai depender de banco para banco. E aí vem uma parte importante que eu queria muito que vocês se acostumassem. Todo leilão existe esse documento aqui. Esse documento ele se chama edital. O edital, senhoras e senhores, ele é uma regra do jogo. É o que vai acontecendo passo a passo. Então, leilões judiciais, eles são um pouco mais complexos e os editais deles não contemplam os próximos passos, mas você pode se informar com o próprio leiloeiro. Agora, no que tange a leilão da Caixa, cara, tá tudo discriminado aqui. No final desse vídeo, se você quiser, você vai entrar, entra em qualquer edital da Caixa, vai perceber aqui, ó, depois que o lance vencedor aconteceu, vai ter o pagamento do ato do leilão. Depois, a ata do leilão, o que que é? A homologação e divulgação dos resultados. Aí depois, do assessoramento da Caixa, eu vou falar disso. Depois, do pagamento da proposta vencedora. Depois, a contratação de financiamento ou recursos próprios, e assim sucessivamente. Então, ele vai falando aqui o que acontece. Muito importante que você se acostume a ler o edital, principalmente se é a sua primeira vez. Isso vai te ajudar muito. Mas depois de feito o pagamento do leiloeiro ali, a gente vem a parte de efetivo pagamento de lance. Eu coloquei aqui transferência de propriedade já. Mas se for um lance à vista, geralmente na Caixa você vai ter ali um boleto 2 dias úteis após a sua arrematação ou após a homologação da sua arrematação, você vai ter que pagar o boleto do lance, beleza? Se for algum outro banco, Santander, Bradesco, ele vai te dar ali uma transferência, uma conta de transferência para você fazer essa transferência de pagamento. Caixa usa boleto. Você vai pagar o boleto. Se for à vista, ok. Se for financiado, você vai ter que entrar em contato com o correspondente bancário. Ele é o chamado CCA, o cara que faz seu financiamento. Vai falar lá, tudo bem, arrematei o imóvel, está assim, assim, assado, e agora? O que eu faço? Ele vai te dar as próximas etapas do que você deveria fazer nesse ponto. Fechado, Edwards. Fiz ali, falei com o CCA, e agora? Agora ele vai fazer o contrato de financiamento, uma coisa que está entre ele e a Caixa. Ele vai fazer lá, quando estiver pronto, vai te mandar para você assinar esse contrato de financiamento. E aí vem aqui esta parte aqui de transferência de propriedade. Existem dois documentos que você precisa ter um nome para isso. Uma coisa se chama escritura, outra coisa se chama a matrícula. Pense numa matrícula como um grande histórico, beleza? É como se fosse um prontuário médico. Nesse prontuário, a ideia é fazer com que tenha tudo o que aconteceu naquele imóvel em um único lugar. Essa é a grande ideia. Então, todo imóvel tem essa matrícula ali discriminada. Só que para coisas serem colocadas dentro dessa matrícula, constarem nesse histórico, tem que existir um documento anterior. Esse documento pode ser a escritura ou o contrato de financiamento. Então vem comigo aqui, a gente volta para cá. Transferência de propriedade, então. Primeiro, se foi à vista. Primeira coisa que você vai fazer com a compra à vista. Lembrando, à vista é que você vai dar o dinheiro de uma vez. Você vai sair com o boleto e o comprovante de pagamento, você paga o lance, o boleto de lance, você vai procurar um gerente habitacional. Aqui vamos falar principalmente da Caixa, tá? Esse processo pode mudar se for de outros bancos. Só que geralmente eles vão te informar via e-mail. O da Caixa é a coisa que eles não vão te informar, então é bom você saber disso. Você vai lá no banco, na agência que você escolheu, você já tinha informado o leiloeiro isso. Você vai na agência, falar com o gerente habitacional. Toda agência tem um. Você fala com ele lá, tudo bem, seu gerente? Olha só, arrematei um imóvel, está aqui o comprovante de pagamento, o boleto de pagamento. Recebi um e-mail falando que eu deveria vir aqui falar contigo. Ele vai falar, pô, legal, bacana.
Eu preciso te entregar uma minuta escritural. O que que é uma minuta escritural, Edris? É um modelo. Pensa que é só um modelo. A Caixa fornece um modelo de escritura. Esse modelo vai servir como base para o cartório criar uma escritura. Então aí você já vai perguntar para esse próprio gerente assim: seu gerente, seguinte, se eu chegar, qual cartório vocês têm mais contato ali? Qual cartório você tem já reconhecido firme? Porque você vai precisar assinar essa escritura. Legal, ele já vai te falar qual o cartório, vai pegar um calhamaço de folha, vai levar nesse cartório e vai pedir para ele fazer a lavratura dessa escritura. É um nome bonito para falar. Eles vão copiar aquela minuta escritural que a Caixa disse, vai chamar, vai mandar para você, o fulano, dá uma lida aí você lê, pô, tá ok, vai mandar para o gerente da Caixa, o gerente da Caixa vai ler, tá ok, ambos assinam. Assinada essa escritura, agora você tem, é como se fosse um contrato de compra e venda, você tem ali o documento para inserir naquela matrícula. Lembra da matrícula? Pronto, bonito. Agora, você precisa, para inserir esse documento, essa história, esse registro lá na matrícula, você vai precisar pagar um ITBI. Você achou que não ia ter imposto nessa transação? É claro que tem. Esse imposto se chama Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. É um imposto municipal, então varia de cidade para cidade, dependendo da sua cidade, pode ser de 2 a acho que 5%. Não tenho certeza agora se é 3 ou 5%, posso estar confundindo. Mas na sua cidade tem. Você só pesquisar ITBI, cidade de Jacareí, ITBI São José, enfim. Feito o pagamento do ITBI, importante, tá? O ITBI, por definição, é útil, ou melhor, é bom que ele seja feito sobre o valor da transação. Então, se você comprou um imóvel de leilão, você comprou esse imóvel mais barato. Então, você tem que pagar o ITBI sobre o valor que você arrematou. Já te adianto que algumas prefeituras isso é difícil, e aí você vai ter que fazer alguns caminhos para tentar reverter isso, mas isso é assunto para um outro vídeo. Feito o pagamento do ITBI, aí você vai no cartório de registro do imóvel. O que é o cartório de registro do imóvel? Talvez a sociedade tenha apenas um cartório, mas ele tem várias definições lá. Cartório de registro civil, cartório de registro de imóvel, cartório de naturais e não sei das quantas, enfim. Na sociedade pode ter mais de um, que cada um tem uma função. O que a gente está falando aqui é o registro no cartório de imóveis o cartório de registro de imóveis. A sua cidade, se for pequena, provavelmente tem um, se ela for grande, dois. São Paulo tem quatro. Tudo que você precisa saber é levar essa escritura, esse TBI pago, para esse cartório e falar assim: tudo bem? Tá vendo? Sabe o imóvel que tem a matrícula número tal? Quero registrar esse contrato de compra e venda, vulgo, escritura, lá dentro. Feito isso, pronto. Seu imóvel está no seu nome. Óbvio que tem aí alguns tempos para isso acontecer, mas isso, se for à vista, acontece nesse processo. Agora, Edwards, e se for financiado? Eu não comprei à vista, pô, tava sem grana, não queria gastar tudo. Vamos comprar financiadinho? Beleza, financiadinho vai ser um pouco diferente. Depois de você pagar o leiloeiro, você informa ele lá, o seu correspondente, e aí você recebe no site da Caixa, naquela parte de resultados, você recebe ali o boleto da entrada. Fez o pagamento do boleto da entrada, você vai mandar para o correspondente bancário agora o boleto da entrada pago, o comprovante, né, melhor dizendo, o boleto da entrada pago e o correspondente faz o processo dele. Esse contrato de financiamento, ele tem valor de escritura. Então lembra que a gente fez uma escritura, um contrato de compra e venda, o banco fazendo um contrato de financiamento, ele tem valor de escritura. Você vai ser chamado para assinar, no dia específico na agência, bonitinho. Fez a assinatura? Vai fazer o pagamento do ITBI, mesmo imposto, sobre o mesmo valor. Existem algumas facilidades, às vezes financiado fica mais barato pela questão da cobrança do ITBI e vai para registro. Mesma coisa no cartório de imóvel. Às vezes financiado também fica mais barato. Edwards, fiz o registro. E agora, o que eu faço com esse imóvel? Pô, legal, agora você tem um imóvel no seu nome. Só que, coisa que você é bom que você faça, vai precisar alterar, se houver condomínio, a titularidade do condomínio também. Existe uma figura aqui que eu não falei para você, que é o corretor credenciado da Caixa. Ele aparece em todas as modalidades, com exceção do primeiro. Opa.
e segundo leilão. Então, se é primeiro e segundo leilão, você não tem um corretor credenciado da Caixa. Se é em qualquer outra modalidade, você tem. Esse corretor ele é pago pela Caixa. Então, ele te ajuda nesse processo. Ele vai mandar os seus documentos para o condomínio. Se houver débitos de condomínio e IPTU, quem vai fazer esta transferência, ou melhor, vai pegar esses boletos, é esse corretor. E aí tem aquelas modalidades que a Caixa paga os débitos. É esse corretor que vai fazer isso para você. O que é importante? Você ficar ciente que existe esse corretor, o que ele tem que fazer é você cobrar ele. IPTU, a mesma coisa. Precisa fazer a transferência de titularidade de um para outro. A maioria você consegue fazer à distância, mas tem uns que, algumas cidades que é meio chatinho, precisa ir presencialmente lá. Se tiver dívida de IPTU, precisa pegar o boleto. E se a Caixa for pagar, você precisa mandar esses boletos de IPTU ou condomínio para a Caixa. Quem é responsável por isso? Quando a Caixa for pagar, você terá um corretor credenciado da Caixa. Lembrando, a exceção é a mesma. Se for o primeiro e segundo leilão, você não tem esse corretor. Mas, fiz lá a regularização do condomínio, fiz a regularização do IPTU. E agora? Cara, agora vem a parte que muita gente tem medo. Teoricamente, o imóvel é seu. Você pode fazer o que bem entender com ele. Só que aí você tem a desocupação. A desocupação, na verdade, é uma etapa que às vezes ela não existe. Porque você pode encontrar imóveis vazios. Como assim, Edu? Imóvel vazio no leilão? Sim, é possível. Ah, geralmente, você vai encontrar esses imóveis quando a construção, a data de construção é relativamente recente. Construções ali de até 2 anos, é possível de a pessoa ter comprado, ter tido débitos em aberto na entrega das chaves. E aí você entra no imóvel nunca habitado. Pensa só, imóvel bonitinho, só chegar e morar. Então é possível. Ou também é possível a pessoa ter simplesmente abandonado o imóvel. É comum. Elas sabem que vão perder esse imóvel e sai fora. Mas, Eduardo, e se o imóvel estiver ocupado? Cara, aí a primeira coisa que você vai fazer é mandar uma notificação extrajudicial. Como é que eu faço isso, Edward? A notificação extrajudicial, ela basicamente vai levar você a um acordo. Mas como que é essa notificação? A notificação extrajudicial, ela nada mais é do que ter as informações do imóvel a qual você coletou, ter as, arrematou, ter as informações, algumas informações pessoais, você se apresentando e dizendo que você quer o imóvel de volta. Essa notificação pode ser enviada via correio AR ou até mesmo pelo WhatsApp. Onde é que eu vou conseguir esses dados do cara? A matrícula tem o nome e o CPF dele. Existem plataformas hoje que te dão essa facilidade de você encontrar dados dessa pessoa. Uma dessas que eu gosto muito se chama Desk Data. São dados públicos, então não é que essa plataforma hackeou essa pessoa. Na verdade, ela encontra, ela junta os dados que já estão na internet. Então, não, você não está cometendo nada ilegal fazendo isso. Mandou notificação extrajudicial, às vezes a pessoa vai simplesmente embora. Às vezes a pessoa quer um acordo. Quando ela quer um acordo, bonito, você geralmente pode ter que pagar ali a mudança ou o aluguel. Lembrando que é um acordo, né, gente? Você faz um acordo que você quiser, que fizer sentido para você. O importante é você não ser enganado. Em que sentido ser enganado? Não seja bobo. Às vezes a pessoa fala, eu preciso de 10 meses, aí você dá 10 meses para ela, e aí no final você, beleza, agora eu preciso que você saia. Ela vai pegar e vai falar, então, mas eu não vou sair. Aí você vai ter que entrar com o processo judicial ainda. Então, você foi bobo. Mesma coisa, você pode estar sendo bobo de simplesmente pagar antes da pessoa sair. Todo acordo em que eu pago um caminhão de mudança para a pessoa, em que eu pago o primeiro aluguel dela, eu sempre condiciono o pagamento à saída. Então, por exemplo, eu acordo com a pessoa, cara, vamos fazer o seguinte, no final de fevereiro, você vai sair do imóvel? Perfeito. Eu vou pagar o seu primeiro aluguel e o caminhão da mudança. Fechado? Fechado. Só que, ó, a gente, no dia que você sair, eu vou aí. A gente faz uma vistoria rápida no imóvel, pô, tranquilo, só pra gente ver como é que tá o estado do imóvel. Dando tudo certo, eu te faço o Pix. Simples assim. Se o cara aceitar, vocês assinam um acordinho ali por escrito, vira que serve. Se ele não aceitar, ou se ele não cumprir o acordo, aí a gente precisa ir por um processo chamado emissão na posse. Esse processo de emissão na posse é um processo relativamente simples. Depende muito do judiciário também, do seu estado, da localidade que você está,
para tratar de prazos, na média, 90 a 120 dias. Mas dependendo de lugar que você está, pode ser mais demorado. Fez a desocupação? Bonito. Pedro, você não falou dos outros leilões. Todos os outros leilões de banco, eles seguem essa mesma estrutura. Agora, se for leilão judicial, na própria carta de arrematação, que é um outro termo, o juiz já dá essa emissão na posse, também que você não precisa entrar com um novo processo. Fechado? Pedro, e a reforma? O que eu tenho que fazer? Calma, aí vai depender muito, vai variar muito. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é comprar apartamentos, que a reforma são simples, basicamente pintura, é o que a gente chama de maquiagem. Uma coisa bem cosmética e resolveu o problema. Mas tudo vai depender da situação. Minha sugestão para você: entenda realmente quem é o público que moraria ali. Isso faz toda a diferença. Porque é comum eu ter pessoas que chegam assim e falam: pô, Edu, eu acho que eu vou colocar uns móveis embutidos ali, porque daí a pessoa vai ter impacto ao ver o meu imóvel e vai querer comprar rápido. Só que às vezes o imóvel que você está comprando, que você vai recolocar no mercado, é um imóvel de baixo padrão, em que as pessoas compram pensando no preço. Não vai fazer tanta diferença assim, você simplesmente, vou colocar uns embutidos, sabe? Então, a minha sugestão para você, entende realmente quem que é o seu público. As pessoas que comprariam esse imóvel, elas estão brigando por preço? Elas estão brigando por exclusividade? Por exemplo, imóveis de alto padrão, é basicamente impossível você vender sem toda a mobília. Então, se atente a isso. Não gaste mais dinheiro do que o necessário. Essa é uma sugestão que eu considero bem importante. Feito tudo isso, pronto. Você tem um imóvel que está totalmente no seu nome e agora você já pode vender, se for o caso. Você já pode alugar, se for o caso. E assim você faz um negócio de leilão acontecer. Essa é uma das partes que é meio que parece complicada, são muitas informações, mas que vale a pena você olhar no detalhe. Se você quiser saber mais desses detalhes, eu tenho um link na descrição que é a Jornada do Arrematante. Você pode ser meu aluno, você pode aprender isso, cada um desses detalhes, cada uma dessas etapas no detalhe, para você jamais perder e ter acesso a calculadoras, ter acesso à notificação extrajudicial pronta. Tudo isso já em um único lugar. Jornada do Arrematante aqui embaixo. Fechado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima. Valeu!